Lenine. Leão Trotsky. Segunda parte. Ao redor de outubro. Capítulo 20. O trabalho governamental. Conquistou-se o poder em Petersburgo. É preciso formar governo. Como deverá chamar-se? Pensa Lenine em voz alta. Sobretudo, não queremos ministros. O título é abjeto, já foi arrastado por todo o lado. Poderiam nomear-se comissários, disse eu então. Mas, presentemente, há já demasiados comissários. Talvez autocomissários? Não, autocomissários soa mal. E se lhes chamássemos comissários do povo? Comissários do povo? Com efeito, parece-me que poderia servir. E o governo, no seu conjunto? Conselho dos Comissários do Povo? Conselho dos Comissários do Povo, repetiu Lenine. Sim, está perfeito. Cheira a revolução. Lembro-me desta última frase com uma precisão literal. Prosseguiam nos bastidores as penosas negociações com o Vikgel, Comitê Executivo Pan-Russo dos Ferroviários, com os socialistas revolucionários de esquerda e com outros. No entanto, neste capítulo, pouco poderei dizer. Lembro-me apenas da veemente indignação que as pretensões insolentes do Comitê Pan-Russo dos Ferroviários provocaram em Lenine, e da sua igual indignação contra aqueles dentre nós que se impressionavam com tais exigências. Continuávamos, portanto, com as negociações, visto que era preciso aceitar este comitê durante mais algum tempo. Por iniciativa do camarada Kamenev, a lei promulgada por Kerensky, instituindo a pena de morte, foi abolida. Não consigo me recordar exatamente qual foi a instituição a que Kamenev apresentou a proposta. Foi provavelmente ao Comitê de Guerra Revolucionário, e parece-me que foi logo na manhã de 25 de outubro. Lembro-me que isso se passou na minha presença, e não fiz qualquer objeção. Lenine encontrava-se ausente. Isto passava, sem dúvida, antes de sua chegada a Smolny. Quando tomou conhecimento deste primeiro ato legislativo, sua indignação não teve limites. Disparates, disparates, repetia. Pensam que é possível fazer-se uma revolução sem fuzilamentos? Pensais, na verdade, que podereis destruir todos os seus inimigos desarmando-os? Que outras medidas de repressão nos restam? A prisão? Quem se deixará intimidar por tal medida durante uma guerra civil, quando cada um dos adversários espera vencer? Kamenev procurava demonstrar que se tratava apenas de abolir a pena de morte por meio da qual Kerensky queria, sobretudo, atingir os soldados desertores. Mas Lenine foi inflexível. Para ele, era evidente que este decreto manifestava uma atitude insuficientemente ponderada quanto às imensas dificuldades com que iríamos deparar. É um erro, repetia. É uma fraqueza inadmissível, uma ilusão pacifista, etc. Propunha que se anulasse imediatamente o decreto. Objetou-se-lhe, com a impressão extremamente desagradável que isto viria a provocar. Alguém disse: vale mais recorrer às execuções quando se tornar evidente que não há outra hipótese. Aceitou-se finalmente esta solução. Os jornais burgueses, socialistas revolucionários e mencheviques formaram nos primeiros dias que se seguiram à Revolução um coro bem afinado. Coro de lobos, chacais e cães raivosos. Apenas o novo Yevremia se esforçava por utilizar um tom de idealismo, adotando uma atitude de cão fustigado. Então, não pomos o assaimo a esta canalha? Perguntava constantemente Vladimir Ilyich. Valha-me Deus, então é isto a ditadura? Os jornais tinham se aproveitado da expressão pilha o que foi pilhado, explorando-a de todas as maneiras. Em artigos de fundo, em crônicas, em versos. Insistem no pilha o que foi pilhado, disse certo dia Lenine, possuído de um desespero cômico. Mas de quem são estas palavras? Perguntei. Serão inventadas? Claro que não. Efetivamente, eu disse-as, disse Lenine. Disse-as, esquecendo-as. Mas eles fizeram delas todo um programa. E, como bom humorista, fez um gesto de desânimo. Todos aqueles que têm um conhecimento mínimo de Lenin sabem que uma das suas mais importantes capacidades era a de separar sempre o fundo da forma. Mas não será inútil sublinhar o quanto lhe importava a forma, conhecendo o poder exercido pelo formal sobre os espíritos e desse modo transformando o material em substancial.
A partir do momento em que o governo provisório foi deposto, Lenin agiu sistematicamente, nas grandes como nas pequenas questões, a título de governo. Não tínhamos ainda qualquer mecanismo governamental, a ligação com a província era inexistente, os funcionários praticavam a sabotagem, o Comitê Pan-Russo dos Ferroviários dificultava as nossas conversas telegráficas com Moscovo. Não havia dinheiro e não havia exército. Mas Lenin, sempre e em todo o lado, atuava por meio de posturas, decretos, ordens dadas em nome do governo. É evidente que estava menos disposto que qualquer outro a inclinar-se supersticiosamente perante fórmulas mágicas. Estava por demais consciente do efeito de a nossa força residir no novo aparelho de Estado que se formava a partir da base, na região de Petrogrado. Mas para conduzir simultaneamente o trabalho que emanava do alto, o que vinha das chancelarias desertas ou sabotadas e o trabalho da base, era necessário esse tom de firmeza nas formas, esse tom de um governo que ainda agora se agita no vazio, mas que amanhã ou depois se transformará numa força e que, em consequência disso, se manifesta já como a força que há de vir a ser. Este formalismo era igualmente necessário para disciplinar a nossa própria confraria. Por cima da tormenta dos elementos, por cima das improvisações revolucionárias dos grupos proletários mais avançados, o mecanismo governamental estendia pouco a pouco os seus fios. O gabinete de Lenin e o meu estavam situados nos extremos opostos do Instituto Smolny. O corredor que nos unia, ou melhor, nos separava, era tão longo que Vladimir Ilitch propôs por brincadeira que fizéssemos ligação utilizando ciclistas. Comunicávamos por telefone, chegavam frequentemente ao meu gabinete marinheiros que me traziam esses notáveis bilhetes de Lenin, 2 ou 3 frases incisivas destacando-se num pequeno pedaço de papel, cada uma em parágrafo, com as palavras mais importantes sublinhadas por 2 ou 3 traços de caneta, terminando o conjunto por uma pergunta feita em novo parágrafo. Diariamente percorria várias vezes o corredor interminável, lembrando um formigueiro, para me dirigir ao gabinete de Vladimir Ilitch a fim de assistir a reuniões. As questões relativas à luta revolucionária estavam no centro das nossas preocupações. No que se referia ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, coloquei-me completamente nas mãos dos camaradas Markin e Zalkind. Limitei-me apenas a redigir algumas notas com o fim de provocar a agitação e a receber um número reduzido de pessoas. A ofensiva alemã colocou-nos perante as tarefas mais difíceis no momento em que não possuíamos quaisquer meios para resolver os problemas, nem mesmo a capacidade elementar de encontrar esses meios ou de os criar. Começámos por lançar um apelo. Redigi um projeto intitulado A Pátria Socialista está em Perigo, projeto que foi discutido em comum com os socialistas revolucionários de esquerda. Estes, na sua qualidade de novos recrutas do internacionalismo, ficaram embaraçados com o título. Lenin, ao contrário, aprovou-o vivamente. Isto demonstra imediatamente uma modificação de 180 graus na nossa atitude em relação à defesa nacional. É exatamente do que precisamos. Num dos últimos parágrafos do projeto, falava-se da exterminação imediata de todo aquele que ousasse ajudar o inimigo. Steinberg, socialista revolucionário de esquerda, que não sei por que vento caprichoso fora atirado para a Revolução e impelido até ao Conselho dos Comissários do Povo, insurgiu-se contra esta ameaça feroz que, dizia ele, prejudicava a eloquência do apelo. Pelo contrário, exclamou Lenin, é exatamente aí que reside a verdadeira eloquência revolucionária. Ao pronunciar a palavra eloquência, modificava-lhe ironicamente a pronúncia. Imaginais que sairemos vencedores da luta sem o mais implacável terror revolucionário? Este era o período em que Lenin aproveitava todas as ocasiões para implantar a ideia do terror inevitável. Todas as manifestações de complacência, de candidez cordial, de moleza, e havia de tudo isto para dar e vender, indignavam-no, na verdade, não por elas próprias, mas constituíam para ele uma prova de que até a elite da classe trabalhadora via mal os problemas formidáveis que teriam de ser resolvidos por atos de energia igualmente formidáveis. Tendem os inimigos ameaçados de perder tudo, dizia ele, referindo-se aos nossos inimigos, e o que atrasado, eles têm a seu favor centenas de milhares de homens que passaram pela escola do exército, homens bem-feitos, temerários, prontos para tudo, oficiais, junkers, filhos de burgueses e de proprietários, polícias, agrários rapazes, e estes revolucionários, passa a expressão, imaginam que vamos fazer a revolução como boas pessoas, com gentileza? Então o que é que aprenderam na escola?
o que supõe ser uma ditadura. E que ditadura de imbecis é esta? Podiam ouvir-se estas tiradas 10 vezes durante o dia, visando sempre um dos homens presentes suspeito de pacifismo. Quando se falava de revolução ou de ditadura em frente de Lenin, sobretudo nas sessões do Conselho dos Comissários do Povo, ou dos socialistas revolucionários de esquerda, ou dos comunistas hesitantes, ele nunca perdia uma oportunidade para exclamar: "Mas onde vedes vós a nossa ditadura? Vá, mostrai-me-a. Isto ditadura? Mas isto não passa de uma papa sem sal." Gostava muito da expressão papa, tomada no sentido de mestela. Se não formos capazes de fuzilar um sabotador da Guarda Branca, onde é que está essa grande revolução? Mas leiam o que estes malandros burgueses escrevem nos seus jornais. Onde é que está a ditadura? Não vejo nada mais do que verborreia e papa. Estas proposições exprimiam o verdadeiro estado de ânimo de Lenin, mas eram ao mesmo tempo extremamente calculadas. Conforme o seu método, Lenin implantava nas cabeças a consciência da necessidade de medidas excepcionalmente rigorosas para a salvação da revolução. A impotência do novo aparelho governamental revelou-se no momento em que os alemães desencadearam a ofensiva. Ontem estávamos ainda solidamente montados, dizia Lenin em privado. Hoje agarramo-nos à crina do cavalo. É para aprendermos. Esta lição deve acabar com a maldita indiferença de verdadeiros Oblomov de somos. Põe ordem nos teus assuntos, aplica-te como deve ser na execução das tuas tarefas, se não queres continuar escravo. Será para nós uma grande lição se, e somente se, os alemães e os brancos não conseguirem derrubar-nos. Diga-me, perguntou-me um dia de chofre Vladimir Ilyich, se os guardas brancos nos matarem, a si e a mim, pensa que Bukharin e Sverdlov poderão safar-se? Bah, talvez não nos matem, respondi num tom de brincadeira. Com os diabos, nunca se sabe, disse Lenin desatando a rir. A conversa parou aí. Numa das salas de Smolny, o Estado-Maior mantinha-se em sessão. De todas as instituições, era esta a menos ordenada. Nunca se conseguia compreender de quem vinham as decisões, quem detinha o comando e sobre o quê. Foi então que pela primeira vez se pôs, nas suas grandes linhas, a questão dos técnicos militares. Possuíamos já alguma experiência neste ponto, adquirida na luta contra o general Krasnov. 2. Entregarmos então o comando das nossas forças ao coronel Muraviev. 3. Que por sua vez encarregou o coronel Valdan de dirigir as operações em Pulkovo. Muraviev estava constantemente acompanhado por 4 marinheiros e um soldado, com ordens de estar alerta e manter sempre a mão sobre a coronha do revólver. Foi este o embrião do sistema de comissários do exército. Tal experiência teve a sua utilidade relativa quando se criou o Conselho Superior do Exército. Sem militares sérios e experimentados, não sairemos jamais deste caos, dizia eu a Lenin após cada uma das nossas visitas ao Estado-Maior. Tem razão, mas se eles nos traírem? Colocaremos um comissário junto de cada um deles. Melhor ainda, colocaremos 2, exclamou Lenin. 2 que tenham o pulso firme. Não é possível faltar nos comunistas que sejam homens de pulso. Foi assim que se instituiu o Conselho Superior do Exército. A questão da transferência do governo para Moscovo provocou inúmeras fricções. Seria, dizia-se, desertar de Petrogrado, onde tinham sido lançadas as bases da Revolução de Outubro. Os operários não o compreenderiam. Smolny tornara-se já sinônimo do poder dos sovietes e agora propunha-se liquidar Smolny. E diziam-se muitas outras coisas. Lenin ficava literalmente fora de si ao replicar a estas considerações. É possível com semelhantes balelas sentimentais obscurecer o próprio destino da revolução? Se de súbito os alemães se apoderarem de Petrogrado e nos encontrarem lá, a revolução está perdida. Se, ao contrário, o governo se encontrar em Moscovo, a queda de Petrogrado não passará de um revés penoso, mas não decisivo. Como é possível não verem isto? Como é possível não o compreenderem? E mais ainda, ficando em Petrogrado nas condições atuais, aumentamos o perigo. Parecemos estar a convidar os alemães a apoderarem-se da capital. Mas se o governo se encontrar em Moscovo, a tentação de tomar Petrogrado diminuirá muito. Haverá qualquer interesse em tomar uma cidade revolucionária esfaimiada se tal ocupação não decidir o destino da revolução e da paz? Que historietas é que nos contais acerca do significado simbólico de Smolny? Smolny é Smolny porque estamos cá, e quando nos encontrarmos no Kremlin, todo o vosso simbolismo passará connosco para lá. Finalmente, a oposição foi quebrada. O governo transferiu-se para Moscovo. Eu fiquei ainda algum tempo em Petrogrado. Parece-me que na qualidade de presidente do Comitê de Guerra Revolucionário da capital.
À minha chegada a Moscovo, encontrei Vladimir Ilyich no Kremlin, no edifício dito do Corpo de Cavalaria. Aqui não havia menos papa, isto é, menos desordem e caos do que em Smolny. Lenin espicaçava os moscovitas, imbuídos de um patriotismo tacanho, e pouco a pouco, passo a passo, puxava as rédeas. O governo, que se renovava parcialmente com frequência, desenvolvia uma atividade febril na publicação de decretos. Neste primeiro período, cada sessão do Conselho dos Comissários do Povo dava-nos a imagem de uma grande improvisação legislativa. Era preciso refazer tudo do início, construir tudo de novo. Impossível encontrar precedentes. A história não tinha qualquer provisão deste tipo. Era até difícil procurar simples informações por falta de tempo. As questões punham-se apenas pela ordem de urgência revolucionária, isto é, pela ordem do caos mais inconcebível. Os problemas mais importantes misturavam-se de uma forma fantástica aos mais insignificantes. As questões práticas de segunda ordem conduziam a complexas questões de princípio. Os decretos não concordavam todos uns com os outros, muito ao contrário, e Lenin trocou mais de uma vez, mesmo em público, sobre a falta de coordenação da nossa obra legislativa. Mas, finalmente, estas contradições, embora muito graves do ponto de vista das necessidades práticas do momento, afogavam-se no trabalho do pensamento revolucionário, que, estabelecendo os critérios da lei, traçava novos caminhos para um novo mundo de relações humanas. Será desnecessário afirmar que a direção de todo este trabalho pertencia a Lenin. Durante 5 ou 6 horas a fio, presidia incansavelmente ao Conselho dos Comissários do Povo, dos quais as sessões foram no primeiro período cotidianas, passando de uma questão para outra, dirigindo os debates, limitando estritamente o tempo das intervenções, que verificava com um relógio de bolso, substituído posteriormente por um cronómetro presidencial. Regra geral, as questões punham-se sem exame prévio e eram sempre, como já afirmamos, de extrema urgência. Frequentemente, o próprio fundo da questão ainda era ignorado pelos membros do Conselho e pelo Presidente até ao momento em que se iniciavam os debates, sendo estes sempre muito sucintos, pois o relator dispunha apenas de 5 ou 10 minutos. Não obstante, o Presidente descobria às tapadelas a linha que deveria ser seguida. Quando a assistência era numerosa e entre ela se encontravam numerosos técnicos ou rostos desconhecidos, o Presidente recorria ao seu gesto favorito. Com a mão direita posta como uma viseira sobre a fronte, observava o relator e a assistência entre os dedos, mirava com um olhar penetrante e sagaz, descobrindo logo tudo aquilo que necessitava. Inscrevia os oradores numa estreita tira de papel, com uma letra minúscula, economia. Consultava também o relógio que, de tempos em tempos, aparecia na mesa para lembrar ao relator que era tempo de acabar. E, ao mesmo tempo, o Presidente lançava rapidamente sobre o papel as conclusões e as resoluções, de acordo com os motivos que lhe tinham parecido mais significativos durante o debate. Por outro lado, para economizar tempo, Lenin enviava habitualmente a estes ou aqueles membros da reunião pequenas notas pedindo informações. Estas notas poderiam ter constituído uma vasta e interessante documentação epistolar sobre a técnica da legislação soviética. Infelizmente, perderam-se, na sua maioria, pois a resposta era habitualmente escrita no verso do papel e o conjunto imediatamente destruído de forma meticulosa pelo Presidente. Em determinado momento, Lenin procedia à leitura do seu projeto de resolução, concebido sempre num estilo premeditadamente frio, de uma angulosidade pedagógica, para sublinhar, realçar, impedir a confusão dos factos, após o que os debates cessavam ou entravam na via das propostas práticas e dos esclarecimentos. O projeto de Lenin tornava-se sempre a base do decreto. Para dirigir o trabalho, era necessário, além de outras qualidades indispensáveis, uma imensa imaginação criadora. Esta imagem poderá parecer à primeira vista inadequada, mas exprime a própria verdade. A imaginação pode ser de natureza variada. Ela é tão necessária ao engenheiro construtor como ao romancista impetuoso. Um dos aspectos mais preciosos da imaginação reside na faculdade de representar as pessoas, as coisas e os fenómenos, tais como são na realidade, mesmo sem os ter visto. Utilizar toda a experiência que se tem da vida e os princípios teóricos, combinar as observações e as informações dispersas, apanhadas no ar, elaborá-las, uni-las num todo, completá-las segundo certas leis de correspondência ainda não formuladas e reconstituir assim em toda a sua realidade concreta um domínio determinado da existência humana. Eis a imaginação de que precisa o legislador, o administrador, o chefe. Sobretudo numa época de revolução, uma parte extremamente importante da força de Lenin encontrava-se na sua imaginação realista. A perpétua tensão de que se encontrava possuído para atingir um determinado fim era sempre concreta.
Aliás, de outro modo não teria constituído a expressão de uma vontade dirigida e definida muito nitidamente. Parece que o próprio Lenin terá exprimido pela primeira vez no Iskra a ideia de que, perante a complexidade do encadeamento dos actos políticos, é necessário saber discernir, num dado momento, qual o elo principal e apoderarmo-nos dele para imprimir ao movimento de toda a cadeia a direção desejada. Mais tarde, Lenin retomou várias vezes esta ideia, empregando frequentemente a imagem da cadeia e do elo. Dir-se-ia que nele, este método passou da esfera do consciente para a do subconsciente, tornando-se de certo modo uma segunda natureza. Nos momentos mais críticos, quando se tratava de uma reviravolta tática mais ou menos arriscada que envolvia particular responsabilidade, Lenin parecia afastar, varrer tudo o que era acessório, secundário, tudo o que podia ser diferido. Isto não significa que se contentasse em considerar um problema central nos seus traços essenciais, desinteressando-se dos pormenores. Ao contrário, quando considerava uma tarefa urgente, punha o problema em toda a sua realidade concreta, abordando-o de diversos lados, meditando nos pormenores, por vezes até em pormenores de terceira ordem, procurando o momento de imprimir novos impulsos, gravando os factos na memória, provocando a ação, sublinhando e verificando os valores, exercendo uma pressão contínua. Tudo isto estava, porém, subordinado à importância do elo, considerado por ele como o elemento mais eficaz, o único elemento decisivo em determinado momento. Assim, não rejeitava apenas tudo o que direta ou indiretamente estava em contradição com a tarefa central, afastava também o que podia simplesmente distrair a atenção, enfraquecer a energia. Nos momentos mais críticos, tornava-se como que surdo e mudo relativamente a tudo o que ultrapassava os limites do problema que o absorvia. Ultrapassada sem problemas a etapa crítica, Lenin exclamava frequentemente a propósito deste ou daquele assunto: "Mas nós esquecemos-nos completamente de fazer isto. Nós deixamos escapar aquela ocasião ao pensarmos apenas nas questões principais." Acontecia que lhe respondessem: "Essa questão foi posta, essa proposta foi feita, mas você não as quis ouvir." "Impossível", respondia, "não me lembro de nada." E, ao mesmo tempo que falava, desatava a rir maliciosamente, um pouco confuso, fazendo com a mão um gesto que lhe era habitual de cima para baixo, que significava: não se pode fazer tudo. Nele, esse defeito não era, aliás, senão o reverso da aptidão, levada ao seu mais alto grau, aptidão que fez dele, precisamente, um dos maiores revolucionários da história. Nas teses de Lenin sobre a paz, redigidas no início de janeiro de 1918, menciona-se a necessidade de um certo intervalo de tempo, de pelo menos alguns meses, para o sucesso do socialismo na Rússia. Estas palavras parecem-nos hoje completamente ininteligíveis. Não será um lapso? Não se tratará em realidade de alguns anos ou de uma dezena de anos? Não, não se trata de um erro de escrita. Provavelmente é possível deparar com outras declarações análogas de Lenin. Recordo-me que, em Smolny, durante o primeiro período, Lenin repetia invariavelmente, nas sessões do Conselho dos Comissários do Povo, que o socialismo seria instaurado no prazo de 6 meses e que nos tornaríamos um dos Estados mais poderosos. Os socialistas revolucionários de esquerda, e não apenas eles, levantavam a cabeça com um ar surpreendido e interrogador, olhavam uns para os outros, mas calavam-se. Lenin aplicava assim o seu sistema de persuasão. Habituava todos os colaboradores a considerar, a partir de então, todas as questões do ponto de vista da construção do socialismo, não segundo a perspectiva do objetivo final, mas segundo a perspectiva do fim imediato, das tarefas do dia e do dia seguinte. Recorria, nesta brusca transição, ao seu método tão particular, tão singular, de dobrar o junco primeiro num sentido e depois no outro. Ontem dissera-se que o socialismo constituía o objetivo final. Hoje deveria pensar-se, falar e agir de forma a assegurar o triunfo do socialismo dentro de alguns meses. Tratar-se-ia apenas de um processo pedagógico? Não somente. À perseverança pedagógica de Lenin será preciso acrescentar o seu poderoso idealismo, a sua vontade concentrada, que na viragem brusca de duas épocas encurtava as etapas e abreviava os prazos. Lenin acreditava naquilo que dizia. E este prazo fantástico de 6 meses, atribuído ao socialismo, era função tanto do espírito de Lenin como do seu modo realista de abordar cada problema da atualidade. Uma confiança profunda e irredutível nas poderosas capacidades do desenvolvimento humano, que se pode e deve pagar à custa de sabe-se lá que sacrifícios e sofrimentos, constituiu sempre a mola real do espírito do chefe.
nas condições mais penosas, durante os trabalhos cotidianos mais extenuantes, através das dificuldades de abastecimento e de todas as outras tarefas, no circuito de fogo da Guerra Civil, Lenin trabalhava com uma aplicação escrupulosa na elaboração da Constituição Soviética, procurando o equilíbrio entre as necessidades práticas de segunda ou terceira ordem no mecanismo de Estado e as tarefas essenciais indicadas pelos princípios da ditadura proletária num país de camponeses. A Comissão da Constituição decidiu, não se sabe porquê, rever a Declaração dos Direitos dos Trabalhadores, elaborada por Lenin, a fim de a ajustar ao texto da Constituição. Quando cheguei a Moscovo, vindo da frente, recebi, enviado pela Comissão, entre outros documentos, o projeto revisto da Declaração, ou pelo menos certas partes desse projeto. Tomei conhecimento dos documentos no gabinete de Lenin, na sua presença e na de Sverdlov. Preparava-se então o 5º Congresso dos Soviets. A propósito, por que é que se está a fazer a revisão desta declaração? Perguntei a Sverdlov, que dirigia os trabalhos da Comissão Constitucional. Vladimir Ilitch levantou a cabeça, interessado. Pois bem, eis a razão. A Comissão achou que a declaração não concordava em todos os pontos com a Constituição e que certas fórmulas careciam de precisão, respondeu Yakov Mikhailovich. Na minha opinião, está errado, repliquei. A declaração já tinha sido adotada, tornou-se um documento histórico. Por que motivo é que a querem rever? Tem toda a razão, retorquiu Vladimir Ilitch, e, na minha opinião, fizeram mal em meterem-se nisso. Que esta criança desgrenhada e tate-habitat viva tal como é, será, por muito que tentei o contrário, filha da Revolução. Duvido que fique melhor ao passar pelas mãos de um cabeleireiro. Sverdlov tentou primeiro, por dever, defender a decisão da sua comissão. Em breve, porém, concordava connosco. Compreendi que Vladimir Ilitch, forçado como fora mais do que uma vez a combater estas ou aquelas propostas da comissão, não quisera travar a luta a propósito do texto da Declaração dos Direitos, de que era autor. Entretanto, ficara encantado com o apoio de terceiros surgido no último momento. Concordámos os três em não modificar a declaração e o bebé maravilhoso de granha iriçada foi dispensado de se submeter aos cuidados do cabeleireiro. O estudo da evolução da legislação soviética, das principais etapas que a marcam, das reviravoltas que deu com a própria Revolução, bem como das relações de classes nela expressas, constitui uma tarefa da mais elevada importância, pois as deduções que se impõem podem e devem ter o valor de ensinamentos práticos de primeira ordem para o proletariado dos outros países. A recolha dos decretos soviéticos constitui, de certo modo, uma parte, que não é das menos importantes, das obras completas de Lenin.